Olá, seja bem-vindo a mais um Sinduscom e a comunidade. Nesta última semana, a gente está ultimando os preparativos para um grande evento que vai ocorrer neste sábado, dia 5 de maio, quando o Sinduscom e alguns parceiros locais promovem o Dia do Trabalhador no Parque do SESI. A programação tem início às 9 horas da manhã com uma série de atividades para toda a família. Você, trabalhador do setor da construção civil ou gestor de empresa, fique ligado e inscreva já os seus funcionários neste grande dia, para esta grande promoção do Sinduscom, em parceria com diversos órgãos para promover o Dia do Trabalhador da Construção Civil em Pelotas, neste sábado 5 de maio. Bem, o nosso programa Sinduscom e a Comunidade hoje está visitando a sede de uma das empresas associadas ao nosso sindicato. Trata-se da Roberto Ferreira Construtora. E a gente vai acompanhar, você vai acompanhar conosco, uma ação prática que é o resultado, é fruto dos eventos técnicos promovidos pela nossa entidade. Bem, no último mês de novembro do ano passado, de 2011, o Sinduscom realizou mais uma edição do Seminário Regional de Qualidade e Produtividade na Construção, mostrando aos profissionais locais novas tecnologias que estão disponíveis no mercado e que podem ser adotadas para facilitar o dia a dia e o desenvolvimento da construção civil local. Pois a construtora Roberto Ferreira apostou em uma nova tecnologia e hoje assina aqui na sua sede, junto com a Tec Verde, um projeto e assina um contrato para a consolidação de uma joint venture, onde serão executadas obras através de um sistema inovador de construção civil, que é o Wood Frame. Sobre tudo isso a gente vai conhecer como é que é esse funcionamento e você acompanha conosco a partir de agora. Não saia daí, fique conosco, o Sinduscom e a Comunidade está começando. Ok, agora 3, 2, 1. Vai iniciar conversando conosco o gestor da Tec Verde, Caio Bonato. Olá, seja bem-vindo, Caio, ao Sinduscom e a Comunidade. Você foi um dos palestrantes daquele grande evento a que a gente falava na abertura do programa, trazendo para Pelotas, para os construtores locais, esta tecnologia do Wood Frame. Explica para a gente, primeiramente, o que é esse Wood Frame, para que os nossos telespectadores consigam entender um pouquinho. A tecnologia Wood Frame é um sistema construtivo que já existe há mais de 100 anos em outros países e que recentemente foi trazido para o Brasil pela Tec Verde, em parceria com a Federação das Indústrias, o Senai, e mais 34 empresas. É um sistema que possibilita uma maior industrialização da construção, uma maior sustentabilidade e eficiência energética da produção e das casas em si. E aqui em Pelotas, com o apoio da Roberto Ferreira e da Margarete, uma pesquisadora local, a gente está adequando a tecnologia para que ela possa contemplar os programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida. E a gente aposta muito nessa parceria e muito nessa tecnologia para a gente trazer a maior eficiência para as obras e uma maior qualidade final das casas para os moradores. Bem, o pessoal está aqui fazendo os ajustes, arredondando esse convênio que está sendo assinado, e a gente já vê algumas características aqui, tanto no material impresso, no material gráfico, como aqui em cima da mesa, quais os materiais que envolvem essa tecnologia de Wood Frame. Né, Caio? Explica para a gente, porque a gente está observando ali madeira, a gente está observando um isolamento, em que consiste, quais são esses materiais, como é que ele vai para o canteiro de obra, ele já é montado antes numa indústria e aí depois ele segue quase pronto, como é que é? O sistema ele é um sistema industrializado de construção. Então a gente tem uma central de produção local, desenvolvida junto com a Roberto Ferreira. Dentro da central de produção a gente monta todas as paredes, as lajes e as coberturas. A parede ela é formada basicamente por uma estrutura em madeira, com chapas de USB em ambas as faces das paredes, um acabamento interno e mais uma chapa de cimento externa. Entre a chapa de cimento e o USB
você pode ver que tem uma película que controla toda a umidade e vapor da casa. Nas lajes da casa ainda há uma camada de concreto sobre os painéis e a cobertura funciona basicamente como uma cobertura convencional. Então, a usabilidade da casa e a estética da casa é de uma casa convencional. Há uma grande tecnologia, uma grande preocupação em atender todos os requisitos de qualidade e durabilidade. E o porquê de se industrializar a construção e o porquê de se utilizar esses materiais. É de conhecimento comum entre todos os construtores que se tem hoje um problema muito grave de qualidade e quantidade de mão de obra disponível no mercado. A questão de se atender os prazos dos contratos também é uma situação super crítica dentro dos programas. E as casas são construídas de uma forma convencional ou utilizando sempre aço, concreto, materiais que não são renováveis e não são sustentáveis. A gente acredita que a gente precisa de uma industrialização para resolver tantos problemas relacionados a prazo, custo e mão de obra. Então, com o sistema, a gente consegue reduzir a quase 1/4 a quantidade de mão de obra necessária para se realizar o empreendimento, incluindo a mão de obra de fábrica, da central de produção. A gente consegue reduzir em 85% os resíduos da obra, em 80% as emissões de carbono de uma obra como essa e tornar a casa mais confortável do que uma casa convencional. Esse é um impacto gigantesco, tanto na eficiência da produção, como na sustentabilidade dos empreendimentos, que deveria ser uma preocupação comum entre todos os empreendedores, não só de Pelotas, mas como do Brasil. Bem, em princípio, aqui esse convênio que está sendo assinado é para a adoção desse sistema junto ao programa de habitação popular Minha Casa Minha Vida. Como é que a gente sabe que existem normas, né, para a liberação de novas tecnologias, para a implementação de novos materiais, até porque a Caixa, que é a gestora maior desse programa, e juntamente com o Ministério das Cidades, é bastante rígida, né, nesse quesito de qualidade e de adoção de materiais. Como é que vocês fizeram as liberações, essa área toda burocrática e principalmente a aprovação desse tipo de técnica construtiva para serem adotados no Minha Casa Minha Vida? Foi um trabalho conjunto entre a Tec Verde, o Roberto Ferreira e a Margarete. Nessa parceria a gente conseguiu adequar um sistema que já havia sido homologado aqui no Rio Grande do Sul, chamado Morar Melhor. E a gente adequou ele para trazer os mais benefícios de industrialização e aproximar um pouco mais do wood frame que a gente aplica às casas de altíssimo padrão em outras regiões do Brasil. Dentro desse processo a gente teve que apresentar todo o desempenho do sistema em relação à umidade, durabilidade, resistência a impacto, resistência estrutural. Então a gente atende a todos os requisitos que um sistema construtivo deve atender e foi um trabalho conjunto entre todas as partes aqui, inclusive com grande apoio da Caixa para que ele acontecesse. Caio, a Tec Verde está no estado do Paraná, né? Por que escolheu Pelotas para expandir os seus negócios? Pelotas e o Rio Grande do Sul como um todo é um exemplo para o Brasil de inovação dentro do setor da construção civil, né? O PAR foi um grande exemplo e as consultoras locais